Vamos começar o nosso programa com o quadro Você e o Mercado de Trabalho. A nossa jornalista Vanessa Correia traz uma profissão que está em alta aqui em nosso estado, o educador físico. E fomos até uma academia para conhecer melhor esta profissão. O quadro Você e o Mercado de Trabalho de hoje traz a profissão de educação física, que tem como objetivo promover a saúde das pessoas em relação aos exercícios físicos. Sobre esse assunto, convidamos o educador físico Anderson Freitas. Antes, eu gostaria que você falasse com os nossos telespectadores sobre a ideia de fazer educação física. Essa ideia surgiu no início de 2005, mais ou menos, quando eu vi na mídia a ideia de ser professor de educação física, que estava faltando gente nessa área. Então, assim, partiu dessa ideia. Eu comecei a estudar, dei umas lidas antes para ver como é que era o mercado de trabalho, ver toda essa situação. Aí daí em diante surgiu a ideia e continuei, toquei o barco. Para atuar nessa área, é necessário que tipo de graduação? Para fazer educação física, existem duas áreas distintas, uma é licenciatura, outra bacharel. Vamos falar assim no popular, a licenciatura atua mais na área escolar, universidades e afins. Já a bacharel já trabalha como personal, como propriamente instrutor de educação física e outra área relacionada ao esporte. Então, existem dois tipos. A licenciatura, 3 anos de graduação, bacharelado, 4 anos de graduação. Em relação ao perfil profissional, quais as qualidades que o universitário ou até mesmo o profissional ele deve conduzir ou desenvolver? O primeiro ponto que o profissional deve existir com ele deve ser a paciência. Porque existem situações que se você não tiver paciência, o nosso aluno vai se estressar. E não é, a ideia não é essa. A ideia é que ele se sinta bem à vontade durante as suas aulas, ele tenha uma confiança no que você está passando. Então, assim, primeiro ponto, paciência. Segundo, a tolerância. Porque tem situações que você vai ficar, situações constrangedoras, às vezes, com o aluno, e se o professor não tiver essa tolerância em certas situações, ele vai ficar um pouco mais estressado. E você não pode passar esse estresse para o seu aluno. Vamos falar um pouquinho agora sobre a área de atuação do educador físico, porque algumas pessoas em casa devem estar se perguntando, será que o educador físico só trabalha em escolas e também em academias, ou existem outras áreas? Sim, existem outras áreas. Existe, além dessas duas que você falou, além para trabalhar em clínicas, hospitais, programas do governo como o PSF, que trabalha dentro dessa área também de saúde, entre outros. Nos fala um pouquinho sobre essa atuação do educador físico na área hospitalar. O educador físico ele tem uma função muito importante dentro dos hospitais. Muita gente acredita que não tenha isso ainda, mas existe. É só você procurar situações e exigir que tenha a função do educador físico dentro dos hospitais. A função dele primária é a reabilitação, junto com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta faz a parte de reabilitação e o educador físico faz a parte de fortalecimento. Com isso, unindo as duas áreas, o paciente tem uma melhora muito significativa em sua recuperação. Depois dessas informações importantes, você ainda deve estar se perguntando sobre o ato de empreender nas academias, que hoje é uma tendência. E eu gostaria que você nos falasse sobre isso. Assim, a ideia surgiu há uns 3 anos atrás com a necessidade do bairro. Aqui, onde estamos localizados, não tinha academia de qualidade. Tinha algumas academias pequenas, a gente teve essa necessidade de colocar a academia aqui. E também com a vontade de querer ganhar um pouco mais. Porque além de você trabalhar em outras áreas, na área de escola, que é uma área principal minha, eu queria também expandir um pouco mais meus conhecimentos dentro dessa área de bacharelado. Não é à toa que eu retornei à faculdade depois de 3 anos parados para continuar o bacharel e me formar daqui a alguns dias. Houve alguma dificuldade na execução dessa ideia de colocar uma academia? No início, muita. É que todo mundo pensa que colocar uma academia é fácil, que não é. Além do investimento ser muito alto, tem um trabalho. Conquistar o cliente, montar toda a estrutura, ver qual a necessidade que deve ser feita e assim a gente vai partindo, fazendo da melhor forma possível. Para o empresário, muita gente pensa que para o empresário é fácil, é só chegar, colocar o capital de giro e fazer a academia funcionar, não é assim. Maquinário, como esse que está aqui atrás da gente, tem um valor muito elevado. A gente olha assim, chega na academia, vê uma máquina, pensa que é um valor X. Quando a gente vai procurar e ver realmente a compra, 9, 10, 12 mil reais. Aí você colocar, uma máquina, uma academia precisa no mínimo ter 20 máquinas, com um valor desse de 8 mil, 9 mil. Então, se você não tem uma força de vontade muito grande, no meio do caminho você desiste. É um sonho, que nem se diz. E para concretizar o sonho, tem que fazer ele acontecer. É isso aí, Anderson. Qual o conselho que você daria às pessoas hoje que querem desenvolver nessa área alguma habilidade?
O conselho que eu dou a vocês é que você não desista do seu sonho. É uma área muito boa, muito promissora. Vai depender também da capacidade de cada um. Não existe trabalho ruim. Eu vou não falando, trabalho. Emprego é totalmente diferente de trabalho. E na nossa área da educação física não falta trabalho. O que eu posso contar na ponta dos dedos rapidinho são 37 áreas que a gente pode atuar entre escolas e academias. Então só vai depender de você fazer a sua parte. Não desista, persista e vá em frente. E não esquece, quem obter informações sobre o mercado de trabalho, esse é o seu canal, TV Alagoas, Canal 5. E também o programa Herança da Família. E eu te espero no próximo sábado com mais informações.